Olha só, a gente vai conversar agora sobre alimentação infantil, um tema que gera muitas dúvidas entre pais e responsáveis aí. Para nos ajudar a entender melhor esse universo, a nossa convidada aqui é a nutricionista infantil e terapeuta alimentar, também professora universitária e pesquisadora, né? A Eduarda Alves. Tudo bem, Eduarda? Como é que você está? Tudo bem, Cris? Bom dia. Ótimo dia para você. Obrigada por estar aqui com a gente nesse sabadão. Eduarda, você já atuou em diferentes áreas da nutrição aí antes de se dedicar exclusivamente a atender crianças, né? O que te fez perceber que trabalhar com alimentação e com crianças é um caminho legal para seguir? Eu comecei atuando então com o público adulto, só que quando a gente vai trabalhar o público adulto, geralmente já tem as questões de saúde instaladas. Então eu vejo no indivíduos adultos saudáveis e mais bem nutridos também, né? É tipo assim, tu pegou o adulto, já estava todo mal educado alimentarmente falando, aí você falou, não, vou começar a agir lá na raiz, é isso? Exatamente. Eu sempre brinco que eu nunca escolhi a nutrição infantil. Ela me escolheu. Os caminhos me trouxeram à Foz. E trabalhando com esse público, eu fui entendendo que sim, a perspectiva é muito melhor quando você trabalha ali já desde o início. E fiz mudança de carreira, digamos assim. Então, minha primeira especialização é nutricionista esportiva. E aí, depois, atuando com o público infantil, eu foquei nisso e fui aperfeiçoando os trabalhos voltados só para as crianças. Aí, hoje eu trabalho só com crianças. Você trabalhou um tempo até no Centro de Nutrição Infantil com crianças com bastante tipo de restrição, né? Foi onde eu comecei. Eu falo que a minha casa foi o Centro de Nutrição Infantil, a base vem de lá. E o Centro de Nutrição Infantil é referência para diversas patologias, desnutrição, crianças com paralisia cerebral. Então, ali ele deu um escopo de conhecimento muito grande para que eu conseguisse aperfeiçoar os meus conhecimentos dentro dessa área. Eduardo, a gente tem lá o bebê recém-nascido, amamentado. Quando é que os pais começam a se preocupar com a nutrição dos filhos? Já quando começa a tirar o leite e a introduzir a alimentação, como é que funciona? Hoje em dia, com a crescente que a gente teve da visão da importância da nutrição, está começando um pouco antes, Cris. Antes ainda? Antes ainda. Eles se preocupam muito no momento da introdução alimentar, que é em torno dos 6 meses de idade, quando essa criança não nasceu prematura. Então, hoje, dentro da busca maior que eu tenho para acompanhamento nutricional, é as mães, principalmente as mães ou de primeira viagem, ou que já estão no segundo filho, mas sabe que deu talvez uma orientação não tão adequada e essa criança hoje ela tem maior seletividade alimentar ou obesidade, elas querem aprender como a fazer certa alimentação desde o começo. E quando a gente faz o primeiro momento da alimentação, que é a introdução alimentar bem feita, você forma a base de uma alimentação de uma criança. Quando a gente fala em introdução alimentar, tem muita alternativa. A gente vê ali papinha, amassado. Tem um caminho muito amplo e é difícil escolher o melhor ou tem como intercalar tudo assim? A gente não escolhe, quem escolhe é o bebê. Bem lembrado isso daí. Aliás, acho que é fundamental, Sim. né, Eduarda? Não é a mãe ou o pai, né? E muitas vezes a mãe chega, Cris, chega no consultório falando, Nutri, eu quero utilizar o método BLW. Método BLW, para quem não sabe, então, é quando a gente oferta o alimento em pedaços. Quanto menor o bebê, maior o pedaço no corte seguro. Só que a criança, ela vai e oferta ele de colher para a criança. O que a gente não orienta mais, que é uma orientação desatualizada e que era muito comum antigamente, é o liquidificado ou pastoso. Então, independente se a criança ela nasceu prematura ou ela não nasceu prematura, ela vai começar essa introdução alimentar, não é interessante o pastoso. Por que não é interessante esse pastoso? Você sabe me responder? O que você acha? Porque não vai provocar nenhuma movimentação diferente na boca da criança, pelo que eu imagino. Exatamente. Ali ele não tem estímulo de textura diferente, ele não tem às vezes nem a coloração diferente. Antigamente, eu falo na época da minha avó, o que ela fazia? Colocava tudo no liquidificador, arroz, feijão, carne, legumes, batia e dava tudo. Então você não tem a diferenciação do sabor dos alimentos. E esse BLW que você falou, então, por exemplo, eu vou dar uma maçã para um bebezinho, eu dou um pedaço grande para ele não se afogar, mas ele vai começando a querer morder, é assim que funciona? Exatamente, a gente orienta a cortar em formato de bastão, por exemplo, a maçã,
longitudinal, um bastão comprido, porque ele tem o suporte da mão para segurar e a parte de cima ele consegue levar a boca. Então, às vezes, no primeiro mês de introdução, quando ele está aprendendo algumas habilidades motoras, o bebê tem um pouquinho de dificuldade. Lá no 7º, 8º mês já fica um pouquinho mais tranquilo. A banana, por exemplo, a banana a gente consegue pelo BLW, você tira a casca das extremidades da banana e deixa a casca apenas no meio. Esse bebê consegue segurar pelo meio, onde tem a sustentação da casca que não vai escorregar, e levar as duas pontas para ele ir se alimentando. E às vezes esse se alimentando não é comer em quantidade, mas é o teu contato com a fruta, é sentir a consistência. Cheiro, gosto. Cheiro. Exatamente. Ai, mas e o medo do neném se afogar com esse alimento, gente? Aí entra uma dúvida muito comum, a diferença entre o engasgo e o reflexo de gag. A criança, no começo da introdução alimentar, tem o reflexo de gag, que é esse movimento de ânsia que ele faz. Você coloca o alimento, parece que ele vai vomitar, que ele está engasgando, mas ele consegue movimentar o alimento e tirar sozinho. Isso é fisiológico, isso é normal para o bebê, ele estava acostumado só com leite. Então, o leite é líquido, da forma que desce, ele já absorve. Quando a gente dá um alimento com textura, com consistência, aquilo é um estímulo diferente. Então, ele faz esse movimento de ânsia, como se fosse um reflexo. Então, não é que ele não gostou da comida, é que a textura é uma novidade para ele. Esse não gostou é polêmico. Não, Por que é polêmico? Porque o não gostou, a gente brinca, não tem como a criança não gostar. Ela está aprendendo a comer. Sim, ela não sabe nada, né? Ela não sabe. As papilas gustativas estão limpas. O ideal seria de 8 a 10 vezes o mesmo alimento em momentos diferentes para verificar a aceitação da criança. Então, tem muito pai e mãe que vem com esse preconceito tipo meu, assim, que eu tenho conhecimento zero, mas a primeira que eu vou olhar não gostou. Sim. E não tem realmente como a criança não gostar, porque ela nunca provou antes, ela não tem conceito nenhum formado sobre aquilo, né, Eduardo? Sim, eu comento com os pais também. Tem coisas que vocês não gostam. E a gente não tem que treinar a habilidade de aprender a comer. Hoje em dia tudo é aprendido e a gente esquece que comer também é uma habilidade a ser aprendida. A gente quer que a criança nasce comendo de tudo. Os pais comem de tudo. Não. Eu como de tudo, você come de tudo, Guilherme come de tudo, a gente não come de tudo. Então, isso também é uma habilidade que a gente precisa ser levado em consideração e aprender a desenvolver. E olha, eu posso relatar aqui, né? Eu tenho três crianças em casa. E a gente sempre trabalhou com essa questão do método BLW, né? De inserindo ali os alimentos aos poucos, para a textura, o formato. Mas o que eu percebo, assim, pelo menos nas crianças lá de casa, é que há uma mudança muito grande conforme a criança vai crescendo e amadurecendo. Quando ela é pequenininha, começando a introdução, geralmente ela come tudo, né? Experimenta de tudo, come tudo, mas ao longo do tempo começa uma certa restrição. Ela deixa de aceitar determinados formatos, às vezes por influência de outra, a outra fala que não gosta, ela para de comer determinado alimento. É mais ou menos assim que costuma acontecer? Isso mesmo, Guilherme, tem dois momentos. Ou a criança vai te dar muito trabalho no começo da introdução alimentar, vai ser muito difícil ela aceitar e depois ela aprende e adquire a habilidade de comer, ou vai ser muito tranquilo e depois por volta de um ano e meio começa essa dificuldade alimentar. É muito característico da infância. Então, quando a gente pensa no começo que recebia só leite e ela recebe o alimento, tudo é novidade. Ela tem esse interesse e depois vai perdendo a vontade de se alimentar. Só que em contrapartida, a criança maior, como você disse, ela já começa a ter influência do meio. O meio dos pais onde vive, o meio da família ao redor, às vezes os avós também têm influência. Então, era uma criança que comia todas as frutas. Na rotina da família não tem consumo de frutas. Essa criança ela vai desaprendendo a comer, porque ela não vê. A gente espelha muito o comportamento. Isso é desde os primeiros meses de vida do bebê. Ele sempre está espelhando. Por isso que o cuidado, muitas vezes, da criança comer ou não, tem que vir da orientação da família. Tem que ser exemplo, né? Qual que é o erro mais comum dos pais que você observa, Eduarda, com relação à alimentação? Pode descascar agora. Justamente esse, o de não ser exemplo, de não ter uma alimentação boa e adequada e esperar que a criança coma. E também os casos, aí eu vou puxar um pouquinho para a obesidade, que teve um estudo recente esse ano, que pela primeira vez as crianças obesas ultrapassou o número de crianças desnutridas. Pela primeira vez. Nossa. E o que isso reflete? É a compra do supermercado. Então, a gente está, assim, com uma crescente de obesidade hoje e os pais levam as crianças para o acompanhamento nutricional, mas quem faz a compra? O que tem dentro dessa casa?
preocupada? Sempre tem. Ah, Nutri, mas ele compra refrigerante todos os dias, 2,5 litros no horário do jantar. Ela tem 3 filhos e à noite só fica o pai e as crianças. Então, como que eu quero melhorar a alimentação, sendo que o que eu compro, porque a criança não tem o dinheiro, não tem autonomia, não tem a capacidade nem de discernir ainda o que é certo e errado. Então, eu acho que o erro, sim, dos pais é, primeiro, não ser exemplo e, segundo, ter em casa à disposição dos filhos uma alimentação ultraprocessada, hipercalórica e querer controlar isso no quesito de seletividade alimentar ou de obesidade. E você acha que essa correria do dia a dia, ninguém tem tempo para parar, para sentar, para almoçar, todos juntos à mesa, hoje em dia é difícil de ver isso, está auxiliando nesse processo aí de deixar a criança mais obesa também, questão de saúde de todo mundo? Completamente. É uma ótima observação, Cris. Porque quando a gente perde esse tempo de mesa, a criança também vai desaprender a comer, porque ela não entende o que é o processo do comer, tá sempre correndo, ou às vezes é sempre fast food. E o tempo hoje, eu falo que eu sou exemplo disso, a gente literalmente vive na correria. Só que será que eu não consigo viabilizar opções mais saudáveis e mais nutritivas mesmo na correria? Será que a gente, vou pedir uma comida, um delivery. Tem opções de comida no delivery. Será que eu não consigo, dentro da rotina, se eu não consigo pelos pais almoçar e jantar, fazer as 2 refeições, organizo o tempo de casa para que pelo menos uma das refeições seja com a família completa. Sim. E ter lá uns 20 minutinhos, não é aquela coisa, porque daí tá a Nutri, daí eles trazem. A gente come junto, em família, assim, como que é? A TV ligada. O celular do lado. O celular do lado respondendo as Exatamente, mensagens. exatamente. E tem 10 minutos para terminar de comer e já sair. Não tem interação entre as pessoas, né? E nem entre as crianças. Então, às vezes tá a mãe no celular, o pai assistindo o jornal e a criança com o tablet na frente comendo. Isso influencia totalmente. Acho que não tem nem noção de que está comendo, que está mastigando, porque você está tão focado naquilo que você está vendo, está fazendo, que a comida está entrando como se o organismo acho que nem percebesse, o cérebro não percebesse isso, né? E um teste bom para fazer isso que você trouxe, Cris, é quem está ouvindo a gente mesmo. Então, quem está ouvindo a gente, está fazendo alguma atividade aí do dia a dia, pega algum alimento que está do lado e começa a comer, mas continua a sua atividade. Às vezes a gente prova algum alimento que tem um gosto estranho, você nem percebe porque está focado na atividade. Isso acontece com a criança que está na frente da tela. E deixa essa criança, o excesso de tela deixa essa criança muito mais agitada. E essa agitação prejudica ainda mais a alimentação. É como se fosse uma escadinha que vai se acumulando fatores. Dificilmente, obesidade ou desnutrição, seletividade alimentar é uma causa isolada. Geralmente são causas multifatoriais. Eduarda, quando você começou a trabalhar com crianças, ou quando você pensou em ser nutricionista, eu sei que você é novinha, o foco era desnutrição, né? Vocês imaginavam que ia virar isso para a obesidade conforme está hoje? Não. E eu vou trazer o início, que é lá do Centro de Nutrição. Até a própria instituição, a gente nasceu com o objetivo de tratar as crianças desnutridas. E dentro da própria instituição, a perspectiva dos atendimentos, da época que eu fiquei lá, que eu acabei de sair recentemente, dentro do nosso atendimento mudou o nosso público. Então, antes, o que a gente atendia em maior quantidade de crianças desnutridas, hoje o maior nível de atendimento está associado com alergias alimentares, com a questão do excesso de peso e obesidade, e veio junto também nos últimos anos a crescente da seletividade alimentar associada com o transtorno do espectro autista, que também cresceu-se muito, só que muito se confunde manha, falta de estímulo com, de fato, seletividade alimentar. Eu acho que a gente achou tão bonito essa definição que tudo virou seletividade alimentar. Restrição ao glúten, à lactose, daí, não, já não dá, fica mais fácil e restringe a isso? E aí vai tornando-se cada vez uma alimentação sem variedade nutricional. Do glúten mesmo, a gente precisa ter o diagnóstico que a criança é celíaca para fazer a restrição do glúten. Não é a família não ter o consumo do glúten e levar isso para a realidade da criança. Os estudos já dizem que se você tira o glúten de uma criança ou de um adulto que não tem o diagnóstico de doença celíaca, você pode desenvolver uma sensibilidade ao glúten. Então, quando ela comer, ela realmente vai acabar passando mal. E teve uma época que isso virou até moda. Muitas pessoas tiraram o glúten assim, não vou comer porque isso e aquilo, mas sem base
científica, sem diagnóstico nenhum, né? E leva isso para a família toda, daí complica ainda mais, né? E ainda tem, viu? Começou nessa época, eu lembro que eu acho que era recém-formada, a época que todo mundo abominava o glúten. Nossa, o glúten, né? Virou assim um vilão. Perigo. Exatamente. E ainda tem crise, então ainda tem a questão de a gente achar que o que é sem glúten é saudável. Por exemplo, ele é saudável porque ele não tem o glúten, mas não significa que ele é hipocalórico. Ou não significa, às vezes, eu tenho um snack que ele é de arroz, por exemplo, que ele é sem glúten, mas ele tem aditivos, corantes e conservantes. Também não é saudável. E tem gosto de isopor. Tem gosto de isopor. Desculpa. Tem gosto de isopor. Bolacha de arroz, né? Bolacha de arroz. Eu vou perguntar aqui, né, a respeito aí de sinais, né? Quais são alguns sinais, assim, de alerta de que a criança pode estar desenvolvendo uma relação mais difícil com a comida? O que os pais precisam observar? Como a gente trouxe no início, quando você pensa até os 2 anos, vai ter esse momento entre boa aceitação e depois a neofobia ou a dificuldade alimentar que vai acontecer. Até aí tudo bem, não precisem se preocupar. O que é preocupante? Quando a partir dessa idade, dos 2 anos, a questão da alimentar da criança vai se restringindo ainda mais. Então, uma criança que comia uma variedade, ela come de 5 a 10 opções de alimentos. Outra coisa, o peso da criança, ela tá ganhando peso ou às vezes ela para de ganhar peso? Isso é um alerta muito importante. A criança, dentro do desenvolvimento dela, ela tem que ter uma estimativa de ganho de peso de 200 gramas no mínimo a cada 2 meses, se ela ganha um peso menor. Só que às vezes a criança passa 6 meses sem ganhar nada de peso. Então isso também é uma preocupação, porque a alimentação está muito restrita. Atividade para as mães fazerem em casa. Eu suspeito que meu filho tem seletividade alimentar. Então vamos lá, vamos fazer o que a Nutri faz na consulta, recordatório alimentar. Anota todas as refeições, café da manhã, lanche da escola, almoço, jantar, e anota o que ele come. Tenta observar se existe algum padrão. Às vezes a criança ela não come variedade alimentar, mas ela come 2 frutas coloridas, ela come uma opção de carne, ela tem uma diversidade. Aí quando a mãe faz essa prática em casa, ela pode perceber que a criança tem um padrão, por exemplo, aceita macarrão sem molho, arroz branco, batata cozida ou batata frita. De proteína, ela tem a tendência a aceitar só o frango ou o peixe frito. A questão das cores, né, que eu lembro que você falou uma vez. Aí você vai identificar um padrão. Então, a criança não comer todas as frutas, tá tudo bem, ela tá no processo de aprender. A criança, ela come determinadas frutas e tem um padrão ou de coloração ou de consistência. A maçã, é muito comum as crianças comerem, só que não conseguir comer com a casca. Aí tira a casca, fica com a coloração mais branca e ela também aceita a banana. Aí você vai ligando, bom, eu tenho um padrão. Minha criança não está ganhando peso, eu tenho mais uma associação. Monitore exame. Uma criança que você está preocupada, exame bioquímico 1 vez por ano no mínimo, que você vai encontrar uma deficiência nutricional que precisa ser tratada. 10h59, só para tirar uma dúvida, eu sigo uma família que tem um garotinho que come de tudo. Ostra, camarão, lagosta, umas coisas caras assim também, que até os seguidores falam, não dê isso que você está provocando o paladar para um valor acima, né? Mas dá para oferecer esse tipo de coisa diferentona assim também para a criançada? Acima dos 2 anos é mais seguro. Até os 2 anos a gente cuida muito de coisas muito diferentes. Até porque tem que testar os níveis de alergia. Acima dos 2 anos é mais tranquilo, pode ofertar, sempre priorizar alimentos naturais e saudáveis e evitar ultraprocessados. Mas camarão, pitaia, às vezes uma fruta mais diferente, que foge da rotina. E se é a rotina da família, tá tudo bem. E bora se divertir com a criançada e ser feliz e curtir esses momentos, né, Eduarda? Porque comer também não é só nutrir. Comer é um ato de amor e a gente precisa sempre se atentar a isso. Exatamente. Duda, obrigada, pela conversa aqui com a gente mais uma vez. E acabou nosso tempo, né, Guilherme? Infelizmente acabou. Muito obrigada. Conversamos